Certo. No Notion a gente tem duas funções que são simples de serem usadas, mas que fazem toda a diferença e são aqueles 10% que fazem com que todo o trabalho valha a pena. No caso, eu estou falando do filtro e da ordenação. Aqui eu já criei alguns exemplos e vou abrir algumas funções para vocês aqui. Primeiro do filtro, para você entender como é que a gente pode usar essa função a nosso favor. Primeiro a gente vai criar um filtro, que é simples, clicando aqui em filtrar vai aparecer a lista de propriedades que a gente tem criada aqui na nossa tabela. E nesse caso aqui eu vou dar um exemplo. Eu vou criar um filtro para seleção. Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, seleção, seleciona. Aí vai aparecer a opção aqui do lado para eu escolher que tipo de filtro eu quero. Nesse caso eu quero ver somente o item 1, que está aqui na propriedade de seleção. Nesse caso eu clico aqui em item 1, e aí os outros itens, no caso o item 2, some. Ou pode ser ao contrário, eu quero ver o item 2 e não quero ver o item 1. Então, nesse caso aí, eu tenho um filtro onde eu posso ver o que tem dentro da propriedade seleção, usando como tema. Nesse caso, eu vou deixar os dois aí e vou deixar esse filtro aqui de canto. Você não necessariamente precisa deletar, mas você precisa desmarcar para você não acumular filtros e acabar perdendo as informações de uns filtros ligados. Eu vou adicionar outro filtro aqui de exemplo. Nesse caso, vou usar um filtro para data. Vamos dar um exemplo aqui de filtro para data. Clico aqui em adicionar filtro, data. Aí eu posso determinar que eu quero ver somente essa semana, o dia, o mês, o ano inteiro. Eu vou colocar aqui que eu quero ver dia. Nesse caso aqui eu posso ver dia 5. Se não tiver nada no dia 5, não vai aparecer nesse caso, porque não tem datas preenchidas a todo ponto. Vou colocar aqui ano. E aí vamos ver aqui, dia 19 de abril. Vamos clicar aqui em 19 de abril. Pronto, quero ver 19 de abril. Aqui em cima você tem outras opções, no caso é relativo a hoje. Eu posso clicar aqui e colocar aqui dia e clicar 19 de abril. Vamos dar exemplo aqui, dia 5. Relativo a, está antes ou depois. E aí você vai fazer aqui a seleção de acordo com o que você quer. No caso eu vou clicar aqui em 19. Aí ele vai usar como referência o 19 de abril e vai tirar as outras datas que tiverem antes. Então isso aqui é uma questão de um filtro também muito específico, mas que é muito útil, é muito importante você dar uma olhadinha. Nesse caso, vou abrir outro filtro aqui de exemplo. Vou desativar esse filtro aqui, vou deletar ele nesse caso. Vou adicionar outro filtro, vou dar um exemplo agora, o filtro, vamos usar um filtro aqui para o check-in. Adicionar filtro para o check-in. Nesse caso, vamos lá o check, né? Marcadas. No caso, eu quero ver somente as que tiverem marcadas. Se eu quiser ao contrário, eu quero ver somente as desmarcadas. E ele vai tirar, então, simples e fácil. No caso, a gente pode criar um filtro para qualquer uma das propriedades. O único conselho que eu te dou é que você desmarque ou exclua o filtro para você não acumular filtros um em cima do outro e acabar atrapalhando, porque isso acaba indo filtrando, filtrando e acaba assumindo todos os dados aqui. Então, ou você exclui ou você remove o filtro que você selecionou. Nesse caso, a gente estava falando de filtro. É simples, mas é muito importante você entender a respeito de filtro. Agora vamos falar de ordenação. No caso de ordenação, é algo parecido com o filtro. É simples, você vai clicar em ordenar e aqui em ordenar você vai clicar na propriedade da qual você quer ordenar. Nesse caso aqui vamos pensar aqui em número. Vamos pensar aqui na propriedade número. Vou clicar aqui em número, já está na ordem ali. Mas vamos pensar o seguinte, eu quero decrescente. Aí ele vai botar a partir da propriedade número, todos os itens, todas as propriedades vão estar à mercê da propriedade número. Se ela tiver no formato decrescente, tudo vai ficar no formato na ordem dela. Nesse caso eu vou querer crescente. Eu posso fazer isso com qualquer um dos itens, qualquer uma das propriedades no caso também. O mesmo conselho é dado, vocês podem escolher uma ordenação a partir daqui mesmo. Nesse caso eu posso clicar e escolher aqui pelo texto. Vamos pensar aqui em texto, que está aqui a propriedade logo aqui do lado. Deixa eu ver, texto aqui, está onde texto? O texto está aqui embaixo. Pronto. Vou botar aqui decrescente. Pronto. E aí ela já bota o texto de forma decrescente, ou seja, simples e muito útil de entender, muito fácil de usar. Entendendo filtro e ordenação, você já mata toda a charada do Notion, porque essa é uma das funções que fazem com que a gente tenha mais fluência dentro da função, da tabela e dentro da página. Claro que eu vou aprofundar em algumas funções dessas depois para poder dar uns truques, passar algumas artimanhas que a gente acaba aprendendo com o passar do tempo, mas
o básico do Notion na tabela é isso. Se resume a filtrar e ordenar as informações que você tem dentro das propriedades, baseados também na visualização, que é a forma com que você vai visualizar essas informações que você adicionou dentro da sua página. No caso, as páginas e, nesse caso, uma visualização de galeria, onde você pode ver até a imagem. E por aqui é isso. Vamos para o próximo vídeo.